Boa noite, muito boa noite, como sempre, aqui na Hora 13, agora em novo horário, às 19 horas, entrevistas especiais com pessoas especiais e, como sempre, aqui, compartilhando esses momentos especiais com vocês, que pode entrar e fazer comentário com a gente, mas também com o meu companheiro Ricardo Pinto, companheiro daqui da sexta-feira de entrevista. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite! Salve, 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 professor Matias, Saulo e todo o pessoal que está nos vendo por aí e vai nos ver depois, hein? Boa noite, vamos aí ó, bater um papo legal e eu acho que vai ter muita coisa para a gente aprender. Vamos ficar ligado aí. Um abraço, até daqui a pouco. Boa noite, Saulo, tudo bem com você? Bem-vindo. Boa noite, professor Matias, professor Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Estaremos aqui na hora 13 e votando no 13, certamente, né? Olha, antecipou já expectativas. Vamos lá. Então, como sempre aqui no nosso canal, nós temos que pedir para que você que está nos assistindo, não esqueça, é rapidinho. Vai lá no YouTube, clica em inscrever-se. Vem fazer parte da nossa comunidade aqui, vem se somar a esse grupo de pessoas que quer discutir que mundo é esse, que outro mundo é possível, com pessoas que têm experiências, que têm um lado na história também para contar sobre esse mundo possível. Também quero convidar para todos, além de se inscrever no canal, se você gostou, dá um like na entrevista, porque o YouTube promove quando você dá um like na entrevista. E se você gostou, não esqueça de apertar também no sininho para que as próximas lives você já seja notificado do que vai acontecer e qual é a próxima live. E não deixe de compartilhar com seus contatos, que é muito importante que a gente cresça, construir aqui essa comunidade, fortalecer esse olhar desse mundo diferenciado. Amanhã, às 17 horas, estarei aqui com a Maria de Jesus, contando histórias e cantigas para crianças. E na segunda-feira, vamos estar aqui com a Marilândia Frazão e o Tiago Soares, falando sobre as políticas públicas de combate ao racismo na cidade de São Paulo e no país. E na quarta-feira, o nosso convidado aqui, Saulo, foi referendado pelo Heitor Paradim, que vai estar falando sobre a questão do marco, sobre os povos originários e o marco temporal, né? O desrespeito aos povos originários do Brasil, né? A demarcação das terras, a invasão das terras indígenas. E ele vai trazer uma parceria muito legal também aqui, uma Silvia, eu não me lembro o nome dela, mas é uma Silvia, uma indígena também, que vai compartilhar desses anseios que nós precisamos traduzir com pessoas que vivem isso, o que é que está acontecendo no Brasil aqui. Antes de passar a palavra para o nosso querido Ricardo Pinto, que vai falar o nosso quadro em homenagem a Paulo Freire. Esse contexto quer dizer que hoje eu estive lá no céu Vila Formosa, depois de 2 anos de pandemia. Eles não conseguiram fazer uma reforma no céu, que está tendo filtração de água, né? Não conseguiram fazer uma licitação de obra, né? E fecharam o céu. Fecharam o céu. E me parece que essa é uma estratégia desse governo, né? Não funciona, não dá certo, entrega para a empresa privada, né? Como fizeram com o Parque de Ibirapuera, queriam fazer com os parques aqui na cidade de São Paulo, né? Mas é lamentável, um governo que não tem responsabilidade com o equipamento público, com o atendimento da população, que mais precisa, né? Porque o céu que vai para a periferia, ele oferece teatro, cultura, música, né? Um espaço privilegiado para os pobres, que não conseguem pagar muitas vezes para os seus filhos. Mas é lamentável que é uma opção política, né? Entregar para a empresa privada aquilo que é público. Ricardo, o texto e contexto de hoje, a palavra é sua para falar o que está acontecendo em São Paulo, Ricardo, com os servidores públicos, Ricardo. Não é só em São Paulo não, seu Matias. Não, né, seu Saulo? É também no Brasil inteiro, né? Veja só, em São Paulo ontem, foi dia 4, né? E os funcionários públicos do município de São Paulo paralisaram suas atividades em protesto, né? Em protesto ao descaso que o governo municipal tem tido com os funcionários públicos. E não é só com os funcionários públicos, porque veja só, ontem não foi só uma paralisação, porque nós estamos em greve, essa aqui é a realidade. Os funcionários públicos do município de São Paulo estão em greve. E ontem houve uma assembleia para que nós pudéssemos discutir o rumo do movimento, né? Não é possível que o governo municipal vai utilizar de critérios ilegais e inconstitucionais para poder retirar dinheiro do trabalhador que ganha pouco já, né, que é o funcionário público. Imagine, confisco de salários,
confisco de aposentados, confisco daqueles que mais precisam, que são aqueles que ganham menos, isso em plena pandemia, onde nós sabemos que os alimentos estão cada vez mais caros, os medicamentos estão cada vez mais caros. Mas nisso é importante a gente lembrar uma coisa importante, que o ataque não é só aqui em São Paulo, o ataque tem sido ocorrido no estado de São Paulo, com o governador Dória, aqui no município com o prefeito Ricardo Nunes, e no governo federal, pelo genocida Bolsonaro, que atacam os direitos dos trabalhadores. Vejam só, agora mesmo eles estão tentando aprovar, passou pela primeira votação, o confisco dos precatórios, o confisco de aposentados, o confisco de profissionais da educação, de trabalhadores que já ganham pouco, e o governo deve esse dinheiro a eles. Deve, e não paga, que são os precatórios. Então, o que o governo fez? O governo que nunca deu atenção à pandemia, ele nunca deu atenção às políticas públicas, ele deixou de investir em Bolsa Família, tanto é que Bolsa Família acabou, e agora cria um Renda Brasil, que vai tirar dinheiro de aposentados e professores para garantir um dinheiro ao Renda Brasil. Olha, ele tira de um lado que é carente para dar para outro. E não discutiu até o momento como é que essas pessoas que ganharam muita fortuna durante a pandemia podem contribuir. Como é que a gente vai taxar essas grandes fortunas? Isso ele não falou. E não vai falar, porque é muito mais fácil taxar e tirar daqueles que são mais pobres. Então, nós temos que entender que existe um movimento desse governo para acabar com o serviço público, e acabando com o serviço público, tudo se torna privado. Isso eu tenho falado sempre. E quando tudo se torna privado, você paga duas vezes. Uma você paga porque você já paga os impostos, e a segunda você paga para ter direito ao uso. Isso é um roubo. E algumas pessoas estão lucrando muito com isso. É necessário, nesse momento, que nós prestemos atenção no que vem acontecendo com esse país, que a gente possa compreender que está na hora de mudar essa situação. Olha só, um cara que destruiu milhões de empregos aqui no Brasil, um tal de Sérgio Moro, agora quer ser candidato a alguma coisa na política aqui no Brasil. Condenaram a política, esse tal de Dallagnol, condenaram a política, perseguiram a política, quebraram empresas brasileiras, ficaram milionários e agora voltam para o Brasil querendo fazer política. Então está na hora da gente entender. É um fora Bolsonaro, fora Dallagnol, fora Moro, fora Dória, fora Ricardo Nunes, fora todos esses caras que têm tirado do bolso do trabalhador o seu direito de ter uma vida mais digna. E é isso aí, seu Matias, é isso aí, Saulo. Esse é o contexto que eu trago para vocês. Vamos refletir esse país, que esse país precisa muito de pessoas que possam trazer a transformação com legitimidade, felicidade e humanidade. Vamos lá, vamos tocar o barco. Um abraço. Valeu, Ricardo, valeu. Agora vamos aqui. O Saulo é pós-doutor na área de linguagem e cognição pela Universidade de São Paulo. Saulo Paulino e Silva. E vai tratar do tema importante aqui. Ler é construir sentidos para a vida. Mas a pergunta clássica aqui, sempre na hora 13 agora, Saulo, é a seguinte. Saulo, quem é você por você mesmo? Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente, agradecer ao professor Matias, professor Ricardo, a indicação do querido amigo Heitor, né? Eu acho que essa rede informal que vai se desenhando nas nossas esquerdas é fundamental para a gente realmente construir uma rede de resistência a todo esse desmonte que o professor Ricardo acabou de sintetizar aí na sua fala muito importante, né? Quando observamos o desmonte do serviço público, das garantias constitucionais e por aí vai. Bom, quem sou eu? Eu sou da área da linguagem e sou formado pela PUC de São Paulo, e um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes orgulhos que eu trago é de ter o meu certificado de graduação assinado por Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso me deixa com muito orgulho. E eu segui a carreira acadêmica porque foi uma forma que eu encontrei de também contribuir com a sociedade, né? Muita gente tem a ideia equivocada de que a academia ela se fecha, né, se enclausura numa bolha e não dá um retorno social. Eu acredito o contrário. Eu acho que nós, né, que somos da área acadêmica, nós temos a obrigação, né, de poder produzir
não para o nosso próprio benefício ou para o benefício de uns poucos eleitos por aí, mas para toda a sociedade. Eu acho que esse é o nosso papel como pesquisador, cientista, de estarmos antenados com as reais necessidades que a nossa sociedade precisa. E muito me preocupa, professores, essa questão da perda do investimento na CAPES, no CNPq, da gente, como pesquisador, ser taxado, né, úteis, e toda essa cultura do desmonte. E, atualmente, eu dou aula no Centro Universitário Sumaré e terminei meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho relacionado à minha formação em pesquisa, que é trabalhar com pessoas cegas, né? E me apareceu essa oportunidade e consegui desenvolver uma pesquisa que, de certa forma, vai ao encontro dessa minha perspectiva, de que esse trabalho acadêmico venha, num futuro, espero que próximo, trazer contribuições, particularmente para as pessoas com deficiência visual. Então, eu acho, professores, que basicamente, em termos de formação, meu caminhar é esse. Tem muitas outras coisas, mas eu acho que o importante é nós termos a certeza de que estamos no caminho, trilhando o caminho certo, né? Em relação ao tema, não sei se eu já posso adentrar. Pode entrar no tema já, fique à vontade. Legal. Então, tudo começa, é interessante, né? Eu trouxe até aqui, não sei se vai ser possível ver, tudo começa, para mim, pelo menos começou com esse cara aqui, ó. Né? Paulo Freire, a importância do A ato de gente ler. vai, volta e cai no homem, não tem jeito, né? E ele trabalhou em 3 artigos nesse livrinho, chamado A Importância do Ato de Ler, né? E uma das, vamos dizer assim, das máximas que ele traz, e foi o que me despertou para essa temática, foi justamente a valorização da leitura do mundo que precede a leitura da palavra, né? Claro que a gente não vai, não vamos nos fechar nessa ideia o tempo todo, mas eu acho que esse é o grande mote que, pelo menos a mim, motiva a busca de entender melhor o que é ler, né? A leitura, para muitos, ela é vista como apenas a decodificação, né? Trabalhar na decodificação do código escrito, do texto impresso ou do texto digital, mas, na verdade, quando nós falamos em leitura, temos que pensar que ler na verdade, construir sentidos, né? E o que é construir sentidos? É você se ver contextualizado nesse sentido como sujeito da sua própria história. Então, eu acredito que eu acho que é esse o grande, vamos dizer, entre aspas, perigo que o Paulo Freire representa, né, das pessoas se descobrirem sujeitos e transformadores da sua própria história, tornando-se cidadãos, né, cidadãos participativos, pessoas que podem interferir na realidade. Eu acho que esse é o, aspas, grande perigo que assusta toda essa elite conservadora que nós temos no Brasil, né, que acredita que essa ideia de educação, de leitura, de interpretação do próprio mundo é só deles, né? Então, não é por aí. E foi assim que eu acabei enveredando posteriormente para o campo da linguística, né? Porque a linguística ela tem uma visão, um objeto de estudos que é trabalhar a língua como um processo, né? A língua ela é viva. Então, aquela ideia de nós trabalharmos leitura a partir de textos estanques, né? Leitura a partir da decodificação de elementos gramaticais, na verdade, nós realizamos um desfavor para esses alunos, né? Porque você, como professor, ou nós, como educadores, de uma maneira geral, temos que ter a percepção de que o aluno ele chega na escola, e é importante que ele saiba disso, de que ele tem também algo a contribuir
tanto para mim como professor Matias, professor. Então, nós temos essa preocupação de quê? De trazer um despertamento para esse aluno, né? Eu tenho a minha experiência maior na área do ensino universitário, mas mesmo no ensino universitário nós encontramos muitos decodificadores, mas não encontramos leitores. Então, eu acho que quando nós falamos, né, que ler é construir sentidos para a vida, é nesse sentido. A leitura é o despertar. Despertar para o mundo, despertar para a sua própria história, e dentro dessa história nós nos contextualizarmos, né? Então, eu tenho trabalhado nessa linha e, às vezes, me deparo aí com gente muito conservadora que quer ficar somente na regra, quer ficar somente aquele quadradinho da língua como algo estanque, né? Ou seja, a língua é viva, então quem é o dono da língua, como diz o professor Marcos Banho, Universidade de Brasília, é o povo, entendeu? Então, é muito comum nós acharmos, né, pessoas que dizem, eu não sei falar português, eu não sei ler, eu não sei escrever em português, né? E aí a gente percebe que, na verdade, essa postura, né, é uma postura de amarras ideológicas que vão dificultando, né, esse despertar nas pessoas. Então, se a pessoa vai à padaria e ela diz assim, olha, eu quero 2 leite e 3 pão. Aí você fala assim, poxa, mas ela não fez a concordância. Mas ela pegou o leite e levou o pão. O que importa é o processo da linguagem. Agora, você tem que ter a percepção de mostrar a esse aluno, a essa aluna, que existem diferentes contextos nos quais a língua interage, né? Então, você tem contextos mais formais e contextos menos formais. E nós procuramos trazer, né, essa conscientização para esses alunos. Então, essa é a linha de trabalho que eu mais ou menos trafego, vamos dizer assim, né? E procuro levar para as pessoas e para os meus colegas, inclusive. Legal. Ricardo, não sei se você vai querer falar, mas antes de passar a palavra aqui, quero esclarecer aqui, porque eu não falei o nome da pessoa. O Heitor Paladin vai estar na quarta-feira falando sobre a questão dos povos indígenas com a indígena Silva Muiramomi. Muito legal, ela fala do papel do empoderamento da mulher indígena na luta, né, pelos direitos sociais. Então, muito legal. Quarta-feira, 19 horas. Ricardo, quer entrar na roda de conversa? Pode ser? Sempre, né? Sempre a gente quer participar de uma boa conversa, né? Ainda mais uma conversa que é um desafio como essa, que é com relação à linguagem, né? É um desafio, pelo que eu estou vendo o trabalho do insistente aí, porque não é fácil só trabalhar com a questão da linguagem. Eu tive a oportunidade de trabalhar num instituto de ensino superior em Bebedouro, IESB, né, na comunicação, e tive muita dificuldade de fazer com que os meus alunos de primeiro e segundo ano eles fossem alunos leitores, né? Olha, eu juro para você, eu passava um texto assim do Boris Fausto, ele é um cara de direita, né? É um historiador de direita, mas é um bom teórico, é um confiável historiador. E eu passava assim Revolução de 30 para umas 10 páginas de uma semana a outra. E eu tinha dificuldade de fazer com que esses futuros jornalistas eles voltassem com uma leitura do texto, e eles diziam que era difícil e impossível de se ler, né? Então, a dificuldade que eu tinha de fazer com que jornalistas que vão trabalhar com comunicação fossem leitores, ela foi imensa. E aí eu pergunto para você, né, que você trabalha com essa questão da linguagem, né? Como vencer alguns obstáculos, né? Porque a linguagem ela se expressa de várias formas. A leitura que eu tinha até um projeto na escola que era linguagem que era imagem, mensagem e linguagem, que você pode trabalhar a comunicação de várias formas. Mas como fazer que seja interessante um aluno, um estudante, um trabalhador
ele se voltar para esse mundo da linguagem, agora eu estou falando especificamente do texto escrito, mais propriamente, né, porque eu sou um professor que depende disso, como eu posso fazer isso mais interessante para que ele possa compreender que aquilo pode fazer parte do contexto da vida dele, né? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou falar com um especialista porque eu tenho dificuldade verdadeira de fazer essa comunicação, sendo professor é um comunicador, mas eu sou um péssimo comunicador, como muitos, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse percurso? Oi, Ricardo, a sua pergunta, cara, é muito pertinente e um caminhão de coisas aí que a gente poderia desenvolver. Mas, em linhas gerais, né, eu vou falar também muito pela minha prática, né, Ricardo, que quando a gente fala em... Eu acho que quando a gente fala em leitura também, eu acho que os estereótipos, eles estão meio que entranhados na nossa cultura, no nosso inconsciente coletivo. Eu não sei muito bem assim, essa definição, mas, primeiro, quando você apresenta um texto para um aluno, um grupo de alunos, né, a primeira impressão é a resistência, você já tem passado por isso, né? A resistência que o aluno tem em relação ao texto. Muitas vezes, né, já há uma espécie de um preconceito desse aluno em relação ao texto, ele nem sabe do que se trata, mas porque ele tem um preconceito na leitura, porque eu acredito que o grande problema, Ricardo, está não no aluno, mas na formação do professor, principalmente nas séries iniciais. Começa lá atrás. Eu costumo dizer que nós somos deformados e não formados nesse sentido, né? Porque você tem os professores das séries iniciais, principalmente nos cursos de pedagogia, que vão trabalhar com os primeiros anos, que não, primeiro, esses professores não são leitores. É gravíssimo isso. Como é que um professor que vai lidar com leitura não gosta de ler, né? É uma coisa, eu acho, incongruente e incoerente também. E eu acho que esse aluno, ele chega no banco universitário, ele chega com essa concepção da obrigatoriedade da leitura e de que essa leitura, né, a leitura institucional que nós falamos, a leitura imposta pela escola, ela passa por uma obrigatoriedade que está muito distante da realidade, primeiro, do aluno, né, e como é que esse aluno, como é que ele desperta? Por isso que eu tinha falado na minha colocação inicial, essa questão do despertar. Eu observo que, mesmo no ensino superior, quando o aluno se descobre leitor e ele se descobre lendo, e aquela leitura transformando a vida desse aluno, ele desperta. Eu já tive experiência nesse sentido. Então, o que eu acho, né, Ricardo, que esse aluno chega realmente com esse preconceito e nós, como professores, temos que ter a percepção de como quebrar essa resistência, de como construir junto com o aluno essa parceria, texto, leitor, autor, né? Existe um autor chamado Roland Barthes, eu não sei se você o conhece, ele é mais da área da filosofia da linguagem. Ele diz o seguinte, que o leitor prescinde da morte do autor. Então, quer dizer, o aluno universitário, em particular, chega na universidade achando que ler um determinado autor é reproduzir ipsis literis a ideia daquele autor, quando, na verdade, não é isso. O autor, você dá o texto para o aluno ler, ele lê, ele compreende e depois ele interpreta. E aí eu acho que isso que é legal que o Paulo Freire traz, né? Ele tem o conhecimento de mundo dele, ele tem as suas vivências, né? E, logicamente, que ele vai reinterpretar, vai reler esse texto, reinterpretar esse texto, e não apenas reproduzir, né, o ipsis literis, o que o autor falou. Eu acho que é um pouco nessa linha, da gente pensar e mostrar para esse aluno que não está errado ele interpretar com as suas próprias ideias. Mesmo que, às vezes, essas ideias fujam um pouco da questão central do texto, mas a gente vai lá, busca o aluno de volta e traz, e fala, olha, mas aqui você melhora, ali está mais ou menos próximo e tal, mas que tal? Aí você vai lançando ideias e, a partir daí, você vai ganhando, acho que a confiança do aluno, acho que isso que é muito importante.
Não sei se eu respondi, Ricardo. É uma questão difícil que você colocou aqui, viu? Se não respondeu, eu vou provocar a próxima. Eu vou provocar a próxima, fica sossegado aqui. Só para antes de entrar na provocação aqui, quero agradecer aqui a presença do Edmício Tomás. Um grande abraço, Edmício, um companheiro aqui da nossa JUPIC, Grupo de Justiça e Paz e Integração da Criação. Agradecer também aqui ao Fernando Reis, que deu uma boa noite. A Tânia Maria, que está aqui, deu boa noite, está participando com um comentário que eu vou ler aqui agora, o comentário dela, assim, ó. A leitura não pode ser imposta, precisamos incentivar a leitura já na família. Infelizmente, nem todas as crianças têm acesso à leitura nos primeiros anos através das famílias. E ainda ela complementa no segundo comentário aqui, ó, nosso país corrigindo o que escrevi. Bom, muito bem. Então é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu gostei muito da ler dar sentido à vida, né? E a minha provocação é que às vezes o ato de leitura é muito elitista. E assim, por que eu estou falando isso? Porque na periferia, aqui perto onde eu moro, tem um espaço construído, Love Funk. Love Funk. E tem uma galera que lota aquilo lá, Ricardo. Você precisa ver o que eu perdi aqui, Ricardo. Outro dia eu passei a molecada fazendo lá acho que era uma batalha de funk. Então, assim, o que eu quero dizer, o que eu quero te provocar, é o seguinte: por que essa molecada faz cada música de rap, e às vezes contextualizada, tratando, né, da violência na periferia, do preconceito e tal? Aí você pergunta, que livro que ele leu? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, por que a escola nega essa cultura popular? E claro que tem avançado muito essa questão de alguns escritores que tratam dessa temática e tal, né? Mas me parece que há uma distância aí da cultura popular. Vou chamar de cultura popular, desculpa se a expressão está correta aqui ou não, porque eu estou dizendo do funk, o rap, né? E às vezes trazem assunto que não entra, não está no currículo da escola. Né? Quando eles falam... Então, queria que você me colocasse um pouco se a questão da leitura está elitizada, né? Ou é um equívoco meu comentar isso. Bom, mais provocação. Desculpa, também se eu não fiz entender, fique à vontade para questionar, não concordar também, por favor. Não, Matias, claro que ficou. Eu entendi muito bem sua colocação e concordo com ela. Tanto é que tem uma professora já emérita, né, aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Magda Soares, né? Ela trabalha muito o tema o fracasso escolar. E ela entra, não necessariamente na questão da leitura, ela dá um panorama mais geral, mas ela coloca aí a questão de que a escola está muito distante da realidade do aluno, particularmente nessas questões de mundos periféricos, né? Então, você tem uma escola que ela é tradicional, vem de uma tradição, como é que eu vou dizer a você? De uma tradição imposta pelo Estado, né? Pelo Estado que eu digo como ente jurídico, né? E não atende às necessidades reais daquele aluno. Eu acho que isso é muito grave. Eu acho que uma das grandes sacações nesse movimento de mudança na nossa escola começa com o querido Darcy Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, com o Leonel Brizola, quando ele institui os Brizolões, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos Brizolões, que você tinha a educação em tempo integral, né? E eu acho que Os Brizolões são CIEPs, né? São CIEPs, você está falando, os né? Brizolões são os CIEPs, exato, é isso mesmo. Isso, tá. Uma revolução na educação naquele momento, né, que a gente vivia, e que mais recentemente eu acho que o PT inovou muito quando ele traz a questão dos céus. Eu tive a oportunidade de conhecer o céu da cidade de Tiradentes, acho que é Água Azul, se não me falha a memória.
eu tinha uma amiga, uma querida amiga, Elisa Frisarini, que era a gestora desse CEL. Eu fui fazer uma apresentação artística lá, foi uma coisa muito bacana. E o CEL, a gente percebia que ele era integrador, né? Ele incluía o entorno, ele tinha a participação social. E a escola tradicional, ela não trabalha com essa perspectiva. Aí você fala, Saulo, então a leitura ela é elitista? Eu acho que ela é elitista na medida em que ela não atende às necessidades reais daquele aluno. E aí entra a professora Magda Soares. O grande motivo de evasão na escola pública, em particular, é justamente essa distância que existe entre o que é a realidade do aluno e as exigências impostas por uma escola distante dessa realidade, né? Não sei se eu te enrolei ou respondi, Matias. Você me enrolou bem, Ricardo, fique à vontade. Entendeu? Eu queria botar uma reflexão aqui, Saulo, assim, mas eu quero colocar duas situaçãozinhas assim, né? Eu quero colocar uma situação de um garoto que queria ser bandido. Às vezes, eu adoro falar esse caso, sabe? Queria ser bandido, que a escola não oferecia nada para ele, que a experiência que ele tinha, o meio que ele via, as pessoas que ele convivia, eram bandidos, então esse era o rumo dele. E, no entanto, ele era um exímio dançarino, street dance, ele fazia dança de rua. E não conseguimos, eu não consegui, nem ele conseguimos convencer a coordenação de organizar um projeto para que ele pudesse se expressar e pudesse trocar conhecimento para que ele possa também aprender, pudesse também aprender dentro da escola, procurando ensinar alguma coisa que ele tinha bastante conhecimento. Não foi feliz. Tem uma outra situação, que foi uma pesquisa que eu fiz no Rio de Janeiro, de um rapaz de 16 anos, que era um traficante, que foi morto pela polícia. E aí eu pesquisei a vida do rapaz. O rapaz era frequentava a escola, adorava a escola, mas a escola achava que ele não servia para a escola. Mas o tráfico, ele era o gerente e fazia porcentagem de cabeça e resolvia todos os problemas do tráfico, né? E a escola não soube trabalhar com isso. Então eu vejo que existe uma escola versus escola, né? Uma escola toda bonitinha, sonhada, idealizada, que vem desde antigamente e hoje idealizada até por uma burguesia, né? E nós temos uma escola que é a escola popular, uma escola do povo, uma escola que tem outra forma de se relacionar e de se fazer o conhecimento se aflorar, que é essa escola que nós estamos perseguindo, né? E eu sou a favor da educação integral, em que tudo possa ser educativo, né? Tudo possa acontecer e educar ao mesmo tempo, não importa onde ele esteja, dentro ou fora da escola. Mas como romper agora com essa escola tradicional, que a escola não está mudando? Lousa, giz, garganta, olho, nuca, e não muda nunca. Como mudar essa escola? Como fazer essa escola ser mais comunidade? Como ela romper de fato os muros? Porque, por teoria, é tudo muito fácil, mas na prática parece que a gente se esconde, né? Você chega, bate o ponto, bateu o ponto para ir embora, e um abraço, e só volta no outro dia ou na próxima semana, né? Então, como pensar uma escola que pudesse ser mais integradora de fato, que possa interagir com a comunidade, que possa realmente produzir conhecimento a partir do teu local, o teu local ali, a tua comunidade, aonde as pessoas interagem. Eu não sei se é simples conversar sobre isso, mas eu acho que é importante, fundamental, uma vez que a gente pensa freirianamente, né, e tenta nos freiriar a cada dia, né? Saulo, contigo, meu querido. Meu querido Ricardo, eu particularmente não sou especialista na educação básica, né? A gente mais por leituras, por conversas com colegas, né? Agora, eu penso que o grande problema está na própria estrutura que nós temos no nosso país, né? Em relação ao próprio sistema educacional, que é um sistema castrador, né? Que é um sistema ele é de exclusão, não é de inclusão. Né? E mais uma vez eu volto, e passa também como nós tínhamos nos governos populares, né? Passa por questões afirmativas. Não tem outro jeito, você tem que. Porque assim, eu acho que o senso comum costuma culpar o professor, mas o professor, ele é a ponta do sistema, que está lá diretamente ligado aos alunos, mas antes do professor tem toda uma conjuntura.
e, logicamente, que passa pela questão de você ter políticas públicas favoráveis a que esse professor consiga desenvolver o seu trabalho de incluir essa sociedade, não só na questão das pessoas com necessidades educacionais especiais, mas a comunidade como um todo, e principalmente nas áreas mais periféricas das grandes cidades brasileiras, né? Então, eu acho que é um assunto complexo, né? Eu acho que nós, nos governos de Lula e Dilma, nós avançamos e muito nessa questão, mas não o suficiente para, vamos dizer assim, para desmontar esses 500 anos de opressão que nós temos, essa dívida social imensa. Eu particularmente, até brinco, né, Ricardo? Eu não tenho como te responder isso, cara, mas eu penso dessa forma, que se a gente não mexer na estrutura, e mexer na estrutura é mexer com interesses de elites, interesses de grandes grupos educacionais. Só um segundinho. Em termos de linguagem mesmo, né, caminhando para a linguagem mesmo, né, que o Matias havia falado, né, até de batalhas de rimas. Eu vejo que as periferias têm muito a ver com saraus, que eu mesmo participo de alguns, em alguns momentos, locais onde uma galera se reúne. Isso não tem como integrar a vida escolar, que a escola possa se abrir para isso, porque é forma de linguagem diferenciada, né, que a juventude está tocando, não é isso? E Saulo, tá me ouvindo, Saulo? Não sei se está. Vou pegar o gancho do Ricardo. Tô te ouvindo, e vou fazer um comentário da. A Tânia Maria colocou um comentário aqui, então vou repetir: a leitura não pode ser imposta, precisamos incentivar a leitura já nas famílias. E infelizmente nem todas as crianças têm acesso à leitura nos primeiros anos da família. Bom, eu estou falando isso porque aqui de sábado, às 17 horas, nós fazemos aqui a Hora 13 para a criança, que tem a Maria de Jesus, Maria Maranhão, que canta música, né? Aquela coisa do violão, tal, conta as histórias infantis para as crianças, né? E aí, quando você, né, na sua pesquisa de linguagem e cognição, o que eu quero, acho que o que eu quero provocar, e vou na linha do Ricardo, é como é que a gente traduz, por exemplo, eu fico. Nós temos algumas bibliotecas que são pouquíssimas frequentadas na periferia. Né? Muitas vezes, não é a falta do equipamento, mas a falta do hábito de ler. Como que se cria esse hábito de ler? Respeitando isso que o Ricardo traz e que eu tentei provocar também, que às vezes você pegar... Eu me lembro quando estava lá na minha infância, eu vou ter que ler lá o Machado de Assis. Então, nessa sua pesquisa, como é que traduz ler, dar sentido à vida, para a criança, para o jovem, né? Porque nós adultos até já estamos numa maturidade, mas como é que você traduz isso na sua pesquisa? Que esse ler é dar sentido à vida, né? Que é o rap da molecada, que é o... Bom, acho que eu queria te ouvir na sua pesquisa, se você falou da Magda Soares e tal, mas assim, será que os livros que são feitos estão chegando para as crianças nessa coisa, na experiência deles, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, na sua pesquisa, o que significa isso para o contexto da leitura no país? É isso. E não fugir da pergunta do Ricardo, por favor. Não quero quebrar a pauta do Ricardo, que é importante a pauta do Ricardo. Nessa questão específica, Matias, eu vou ilustrar primeiro tem um pequeno vídeo, está disponível aí na internet, chamado A Menina que Odiava Ler, né? Odiava Livros. É um filme indiano, bem simples, mas acho que ele traduz um pouco dessa preocupação que você traz aqui. Eu vou ser obrigado a dar o spoiler para poder tentar responder para você. Ele diz o seguinte, né, a historinha. A Nina é filha de um casal, provavelmente de classe média, classe baixa ou média, lá na Índia, não sei informar para você, porque lá é diferente, né, essa questão estrutural da sociedade, mas, enfim, ela detestava livros, os pais viviam lendo, né, e ela detestava ler, né, xingava os pais, era mal criada, não sei o quê, né. Então, em determinado momento, né, ela é literatura infantil, ela está lendo um livro, né,
sendo obrigada a ler um livro de fábulas, de contos e tal. Não, minto, ela tinha uma pilha de livros, esses livros caem no chão, o gato dela sobe nesses livros, que eram dos pais, os livros caem no chão, e dentro dos livros as personagens começam a sair, né? E começam a invadir a sala onde ela está, e ela fica desesperada. Ela fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me virar com toda essa bagunça aqui no ambiente que eu estou, tal, né? E ela começa a pegar os livros e querer forçar os personagens a entrarem nos seus livros. E não dá certo, aí ela fica desesperada. Em determinado momento, vem um das personagens fala, esse não é o meu livro. Aí ela fala, como é que eu vou ter que ler essa porcaria para você entrar no livro? Aí o personagem fala mais ou menos assim, você tem que pensar sobre isso. E aí ela tem um insight e ela começa a fazer a leitura dos livros e achar os personagens nos livros, e à medida em que ela identifica cada um dos personagens, eles vão voltando para o livro, para cada um dos livros. São dezenas de livros que estão na sala. E aí ela descobre o prazer da leitura no momento em que ela começa a fazer parte do universo daquelas personagens e as personagens fazendo parte do universo delas. Então, eu acho que é isso, Matias, que é o descobrimento. A leitura para a vida, eu penso nesse sentido, é você, seja no ensino fundamental, seja no ensino superior, é você perceber que aquela leitura, ela faz parte da sua vida, ela não é algo imposto, não é obrigatório. Não é desprazeroso. Ler é prazer, não tem como separar esses dois conceitos, né? Não sei se será isso que você está perguntando. É isso mesmo. Mas é despertar o prazer mesmo. Ricardo, eu sei que eu cortei sua fala aí, então... Não cortou, não. É um diálogo funciona dessa forma mesmo. Não cortou, não. Né? Mas você sabe, eu estava pensando agora, a gente está falando de leitura, e agora está vindo uma onda, tá vindo uma outra onda aí, que eu não sei se você já pesquisou, você teve oportunidade, que eu sou completamente leigo, mas é uma coisa curiosa, né? Agora são esses livros que são lidos, né? As pessoas, você não tem mais que ler um livro, né? Você já compra livro que tem um narrador. Né? Eu não sei se isso é novo, se isso é antigo, mas eu estou começando a ver com bastante frequência. E eu estou começando a ver também que eu mesmo estou tentando fazer alguma experiência para ver como é que funciona isso. Porque eu tenho contato, não gosto de ler no computador, não consigo ler em celular, eu prefiro o texto na mão, e muitas vezes a gente não tem mais o texto na mão, a gente tem que buscar outros recursos. Então, vou começar a experimentar essa forma de. Eu não sei se é leitura, eu sei que é comunicação, é linguagem, essa forma de. Não sei se eu vou falar leitura, de escuta, né? De livros que são lidos. Você tem algum conhecimento disso? Você sabe falar alguma coisa disso? Qual a sua impressão sobre isso? O que você acha, mesmo sem ter estudado sobre isso, só para ter uma noção? Porque eu estou completamente perdido no século XXI no que se refere a essa forma de linguagem. Eu estou perdido. Né? Você tem algum conhecimento sobre isso, Saulo? Olha, Ricardo, o que você está falando, na verdade, é o que a gente chama de audiolivro, né? Esses audiolivros, eles são inspirados na leitura de narradores físicos que se fazia para leitura para cegos. Antes do advento da tecnologia, como nós temos hoje, nós tínhamos ainda, eu sou da tempo do cassete, eu não sei, eu acredito que talvez o Matias, mas eu sou do tempo do cassete, do vinil, cara, do analógico, né? É difícil essa transposição para o mundo digital. Mas naquele momento... Televisão a válvula, né? Seletor, você tinha que trek lá, né? Preto e branco, aí era uma festa. Mas aí, Ricardo, acontece o seguinte, cara, você tinha uma demanda de leitores que não era atendida, uma demanda reprimida, né? Que eram as pessoas cegas ou com deficiência visual severa e tal. E aí surge o que hoje é a Dorina Novil,
na verdade, era o Instituto de Livros para Cegos, uma coisa assim, que depois virou Instituto Dorina Novil, que é uma das instituições aí voltadas para as pessoas cegas. Então, você tinha voluntários que iam até a Dorina Novil, que não se chamava Dorina Novil, e você tinha pequenos estúdios em que os voluntários gravavam os livros para essas pessoas, né? Que eram chamados audiolivros. E com o advento da tecnologia, agora mais recentemente, foram desenvolvidos diversos softwares, leitores de tela para computador e tal, primeiramente pensando nesse público, né? Nesse público cego. Então, da onde que vem a ideia? Justamente vem dessa demanda de atender a essa população que não enxerga, e muitos também não leem braille, porque você transformar um livro impresso de 100 páginas em braille, você vai ter aí pelo menos 3 volumes de braille, né? É bem mais extenso a questão do braille. E muitos jovens hoje cegos não leem braille mais. Também está havendo um problema muito severo em relação a essas pessoas, porque a tecnologia veio e a tecnologia faz basicamente a leitura para eles. Esses smartphones mais novos já vêm com programas, inclusive, de leitores de tela, de leitores de texto, e aí boa parte da nossa população passou também, mesmo sendo videntes, ou seja, pessoas que enxergam, passaram a usar o audiolivro como ferramenta de aspas, né, uma espécie de leitura, mas vem dessa demanda, Ricardo. Eu quero um minutinho, quero aqui cumprimentar também aqui o companheiro Enéas Soares, meu companheiro aqui de segunda-feira, pedir para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, não esqueça de inscrever-se no nosso canal no YouTube. Vem participar da nossa comunidade. É simples, vai lá e clique em inscrever-se. É simples. Se você gostou também, não esqueça de dar like, porque impulsiona a live. E, claro, o YouTube vai valorizar mais a live que você está impulsionando. E não esquecer também, claro, aperta o sininho se você faz parte da comunidade já, para receber a próxima live e já está sabendo o horário e qual o tema, né? E não esquece de compartilhar com seus contatos. Ô, Saulo, tem uma questão que eu queria trazer para você, acho que na linha do Ricardo mesmo. As mídias sociais entraram nas nossas vidas de uma forma assim, né? Dominadoras, né? Às vezes você acorda e já vai para o celular para ver o que está acontecendo. E mensagens rápidas. Mensagens rápidas, né? Bom, primeiro que a primeira infância, não, as crianças já estão tendo acesso ao celular, está aprendendo já a ler, escrever, tal, né? Mas também tem a questão do imediatismo, né? E aí a minha pergunta para você é essa questão da leitura, insistindo na questão da leitura, né? Eu sempre digo que tudo, nós abrimos aqui com todo texto tem um contexto, né? E aí, assim, a primeira produção de livros, né? Não sei se é uma questão de elas vão manter-se, né? Hoje tem o e-book que você aciona aí livros, né? Essa questão também da leitura rápida. Qual a sua leitura que você faz desse momento que estamos vivendo no Brasil aí, em relação à leitura, né? E toda a leitura também, ela tem um contexto teológico, né? Tem alguns livros que são proibidos. Tem alguns livros que não têm algumas estantes, né? Parece que também há um direcionamento, né? Nas livrarias, aquele que é best-seller, aquele... Queria que você comentasse um pouco esse contexto aí do mundo da leitura nas mídias sociais. O que você entende desse processo aí comercialmente, na própria formação também? Faz diferença ter um livro físico, que o Ricardo colocou aí, que ele não consegue, e ter o e-book? Você acha que esse horizonte, qual é o horizonte da leitura no seu olhar aí? Mas eu concordo com o Ricardo nesse ponto. O livro digital não tem alma, o livro físico tem alma, né? Ele esquenta nossos corações, o livro é concreto, né? Eu, pelo menos, eu gosto de ler livro impresso. Mas eu acredito, Matias, que essa questão da vinda do mundo digital
E, em particular, o texto de internet, hoje é algo muito comum, nós já estamos acostumados, mas quando você tem um texto com aqueles hiperlinks, que são texto linkado que nós falamos, né, popularmente, né, que nós chamávamos de hipertexto, né, que vem com os links, eu particularmente via como textos uma espécie de armadilhas, no sentido da construção do sentido, porque no momento, o Wikipedia tem muito disso, é um exemplo bastante interessante. Se você não estiver atento, você se perde naquele emaranhado de informação, porque no momento que você entra num link que te leva a um outro, que te leva a um outro, que te leva a um outro, e você não retorna aquilo que você está lendo, primeiro que você perde o fio temático na construção do sentido, né? Então, se ler é construir sentido, aí você tem uma colcha de retalhos, você não tem uma construção de sentido nesse aspecto, né? E eu acho que as redes sociais, elas vão apostar nessa questão da fragmentação da construção de sentido, né? As fake news, elas vêm também nessa esteira de uma ilusão, de uma informação rápida, mas que não te leva a lugar nenhum, somente ao engano. Tá aí, né? O que está na presidência fatalmente é. E aí entra um outro aspecto, e aí eu acho que tem mais a ver, Matias, isso é uma visão, vamos dizer assim, que eu fui construindo ao longo do tempo. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas é algo possível. Quando nós lemos, né, por isso que eu falo que ler é construir sentido, né? Esse sentido, ele passa necessariamente pela cognição. Aí você fala, Saulo, o que é a cognição? É a organização do pensamento, né? Se alguém estiver nos assistindo, fala, mas o que esse cara está falando do que é a cognição? É organizar o pensamento, né? E o pensamento ele é organizado quando há uma coisa chamada ativação das nossas memórias. Então, na nossa mente, né, nós temos as memórias de curto e de longo prazos, né? O que significa isso? Significa que quando nós construímos o sentido, nós recorremos a uma informação mais imediata, né, que alguns chamam de memória de trabalho, mas também nós recorremos àquilo que nós chamamos de memória social, que é a memória de longo prazo. E se nós, né, eu acho que esse é um dos grandes problemas no nosso país, né, porque no momento em que você propõe textos fragmentados, principalmente para as pessoas que, vamos dizer assim, não têm esse repertório de referência existencial, de referência identitária, a construção do sentido, na verdade, não acontece, porque ela não consegue ativar essa informação de longo prazo, né? E aí você tem uma sociedade, no nosso caso, quase que acéfala, uma sociedade imediatista, mas que não consegue construir o presente porque ela não tem como ativar uma memória de longo prazo, uma memória social, uma memória que está, vamos dizer assim, fomentada lá no passado, né? Eu vejo muito essa questão do racismo estrutural, vocês que militam nessa área, a questão do racismo estrutural, eu fico até arrepiado de falar disso. Está no DNA do Brasil isso, poxa, né? Está no DNA do Brasil. O presidente Lula falou muito sobre isso quando nós tínhamos lá a secretaria, acho que era uma secretaria, não era ministério, né, que tratava especificamente dessas questões. Oi? CEPIR, se não me engano, Secretaria de Estudos Étnicos Raciais, acho que é isso. Uma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente a sigla. Mas, enfim, Matias, eu acho que quando você oferece, né, textos fragmentados, né, tem um cara na residência da instituição lá dos Palmares, como esse cara que está aí, é escritor dele, esse fulano aí que joga contra. Sérgio alguma coisa. Sérgio Camargo. Você sabe que eu conheço o pai dele. Militante do movimento negro, é o Oswaldo Camargo, um jornalista de primeira linha, um cara assim, ponta firme. Estive em sarau com ele, a gente conversou, não somos amigos, mas eu o conheço. Fico imaginando como é que é na cabeça desse pai ver o filho fazendo um troço desse, pô. Então eu acho que é isso, Matias. Eu acho que quando você, principalmente nas redes sociais, você tem
essas informações, muitas vezes fragmentadas e que não possibilitam essa construção referencial identitária, você tem aí pessoas na verdade, sem referências do próprio momento que elas estão vivendo. Gente defendendo o cara que, por uma política genocida, deixou morrer o pai e a mãe dele. Ele está lá defendendo o cara. Então, eu acho bastante difícil. Legal. Nós estamos aqui há 55 minutos, mas vamos fazer o seguinte. Primeiro que a questão da leitura é mercadológica, né? E a gente sempre fala que dar sentido à vida, ler para dar sentido à vida, é também uma escolha, né? Do que você quer ler. E por muito tempo veio aí os livros de autoajuda, né? Livro de autoajuda, um comércio. E às vezes, assim, os livros que tratam das questões econômicas, das questões políticas, né? Tem o livro aqui badalado aí, o Torturado, né? Né? Que faz uma leitura poética, mas também tratando de questões sociais. Há uma questão mercadológica na definição dos livros, né, que são propagados, porque eu acho que, dependendo da leitura que você faz, você tem uma perspectiva de vida, né? Você lê um livro aí, mais um clássico, que trata da questão, né, econômica, a questão política, você tem, a partir dele, uma leitura do que você quer ler e do que você quiser ler, você pode ler de forma crítica, né? Então, eu quero ver se esse mundo que eu estou falando para você aí é uma realidade para quem está nos assistindo aqui, que as leituras são ideológicas, né, que as livrarias são ideológicas. Quer dizer, só para esclarecer o seguinte, ler dá sentido à vida, mas numa perspectiva também de escolha do que você quer ler, né? Às vezes as pessoas leem muito romance, então, só para contextualizar um pouco essa questão do sentido à vida, no que você quer escolher para ler, né? Ricardo, quer complementar para depois ele fechar com o tema dele aí, Ricardo? Eu posso complementar sim. Eu quero só retornar quando ele fala que, assim, ler é construir sentidos, né? E eu concordo plenamente com isso, né? E para mim, eu quero ir um pouco além, que não se trata apenas da leitura da palavra, mas é toda uma leitura de mundo, né? Várias formas de se ler o mundo. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte, para essa leitura poder se consagrar, se legitimar, acontecer, precisa-se também de espaços democráticos para que isso possa acontecer, né? E aí é uma pergunta, como se constrói esses espaços democráticos num território, num local periférico, num local onde a comunicação, onde a linguagem possa correr mais fluidamente? E uma segunda questão que eu coloco é a seguinte, é possível construir sentidos, ajudar, mediar. Eu sou um mediador, né? Eu sou um professor, eu sou um mediador, eu sou um educador popular, eu sou um educador social, não sei, eu sou um mediador, né? É possível esse mediador, esse interlocutor, ajudar a construir sentido, ele estando longe desse espaço, ele não convivendo, ele não sendo conivente com esse espaço, que hoje é um drama que nós vivemos, porque eu sou radical, né? Eu proponho que algumas questões aconteçam no local, e você tem que se radicar no local para você compreender e ser conivente com aquilo para poder transformar, né? Eu penso dessa maneira, né? Ninguém tem que pensar parecido. Mas como é que esse mediador ele pode se relacionar com esse espaço não sendo do lugar, do local, do território, né? É isso. Esse debate aqui vai ter que ter segunda live, tá? Muito. É uma tese de mestrado isso. Fique à vontade, Saulo. Bom, meu caro Ricardo, você me coloca no xadrez sempre aí, né? No xadrez no sentido do jogo, dando quase checkmate. Mas, olha, vou te falar, eu acredito que, primeiro, né? Eu acho que esses espaços democráticos, como você falou, eles são necessários, né? Eu não sei se você conhece a Zona Leste, né, de São Paulo. Atualmente eu não moro mais na capital, mas fui criado na Zona Leste, ali na região próxima a Emelino Matarazzo, né? E eu me lembro que quando a Erundina ela se elege prefeita de São Paulo, né? Então a gente começa a sair de uma era de obscurantismo e vai, né, para uma valorização dos
dos artistas locais, né? Começa a haver uma efervescência muito grande nesse sentido, né? E eu participei, de certa forma, do movimento popular de arte de São Miguel Paulista, não muito, não fui assim um militante, e também participei do movimento cultural da Penha. E ali se buscava o quê? A abertura de espaços para a expressão das pessoas que eram da comunidade, né? E essa vivência que eu tive naquele momento possibilitou que eu desenvolvesse e que outras pessoas desenvolvessem, vamos dizer assim, os seus talentos naturais ali, que estavam meio embotados por uma série de questões da própria organização social. Então, quando você fala, né, hoje, né, quando você diz sobre esses espaços, os saraus, por exemplo, né, esses espaços de abertura para que as pessoas possam mostrar o seu trabalho, para que elas sintam que o seu trabalho tem valor, né? É uma forma, eu acredito que é uma forma de reconhecimento desse trabalho, né? Agora, se a pessoa, quando você diz a pessoa não mora ali, eu não sei se eu entendi a sua pergunta no sentido, se essa pessoa seria um coordenador, seria alguém ligado à comunidade, mas que não mora na comunidade, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não ter um posicionamento paternalista, né? Eu acho que isso é muito complicado, de você que é de fora querer impor uma visão para uma comunidade da qual você, no fundo, não pertence. Eu acho que a gente acaba tendo um efeito contrário a isso, né? Não sei se era isso, Ricardo. Eu tentei ir pelas ideias que você trouxe. Para fechar, não esquece que eu pensei, Perfeito. A leitura é ideológica, não? As livrarias, os leitores, tem um conceito ideológico em cada leitura que vai para a livraria? Que induz as pessoas a ler mais determinados livros que outros, não? Eu acho que a leitura, o livro, ele é mercadológico. Embora, aí eu vejo um ponto muito positivo nessa, entre aspas, né, democratização das publicações, que com as publicações autônomas aí dos Amazons da vida, você próprio produz o seu livro. Então, eu acho que há uma abertura de uma certa ditadura das editoras, né? Mas eu acredito que o mercado livreiro, de uma forma mais geral, ela é neoliberal, vamos dizer assim. Ela está interessada em faturar. Sim. E se essa fatura é a propagação de um pensamento conservador de direita, a gente pode dizer que ela é ideológica, sim, né? Então, eu penso que ler, né, quando a gente fala ler é dar sentido para a vida, é como você disse, Matias, é você ter a possibilidade de escolhas. Eu vou ler esse livro porque ele me representa, eu não vou ler esse livro porque ele não me representa. Agora, as pessoas têm que ter condições de fazer essa escolha. Sim. Legal. Então, estamos aqui na reta final. Não sei se o Ricardo ficou insatisfeito, quiser fazer uma pergunta. O nosso tempo aqui o tempo é nosso, viu, Ricardo? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, mas eu quero aqui agradecer o Ricardo, agradecer o Saulo, né? Convidar todos para estar aqui amanhã às 17 horas, né? Vamos fazer contação de história para a criança. Vem assim para você ver como que você pode ajudar, né? Essa questão do que o Saulo traz, né? Do berço, é que você dá condição. Só para reforçar aqui a questão do berço, meu filho está contando história para o meu netinho aqui, ó. Né? Qual é o hábito de leitura? Qual leitura que ele está oferecendo? Eu não sei. Não deve ser qualquer leitura. Então, essa questão do dar sentido à vida depende de nós, depende de você. Ricardo, quer fazer alguma pergunta a mais para a gente poder fechar? Não? Vou agradecer, porque assim, já deu uma hora, né? E eu estou satisfeito, não ficou tudo tranquilo, não ficou satisfeito. Viu, Saulo? Assim, esse jogo de xadrez, na verdade, eu que estou em xeque, então eu tenho que correr para dentro, né? Eu preciso de ajuda, porque eu que estou na confusão, né? E essa confusão é boa, que nós vivemos uma era das incertezas mesmo, né? Tudo que não é mais daqui a pouco e é muito veloz tudo isso. Então, não é um cheque, não é você, é um cheque em mim que eu procuro
abrigo. E você deu conta perfeitamente, deu para dialogar, estou muito satisfeito. E tem que voltar, porque é muita coisa, mano. É um mundo para se dialogar, é um mundo para verdade. Muito obrigado, foi um maior prazer conhecê-lo aí, saber do seu trabalho e saber que tem gente aí, olha, que está indignado, insatisfeito e tentando produzir coisas. E para mim é um caminho difícil essa questão da linguagem, mas você é um cara que tem extrema competência. Valeu, obrigado aí por dialogar conosco. Valeu, boa noite a todo mundo aí que está nos vendo, hein? Abraço. Valeu, Saulo. Muito obrigado vontade, pela... Então, agradeço ao Ricardo, ao professor Matias, foi um super prazer estar aqui com vocês. Eu acho que como esse assunto dá pano para manga, poderíamos aí passar a noite conversando sobre essa questão, né? Mas eu fecho com uma máxima, que leio, logo existo. Eu acho que a gente tem que pensar, né, que a leitura é a nossa alforria, vamos dizer assim, para ficar no tema, né, pertinente aí da nossa perspectiva. Legal, então leio logo, né? Penso, é isso, né? Então é o seguinte, ó, gente, vamos encerrar por aqui, mas dizer para vocês que estão assistindo, que vai assistir, é muito importante que a gente participe da nossa live, escute, comente, né? Mas também leve como reflexão para você que é sujeito histórico de transformação social. Qual é a sua crítica na fala que fizemos aqui, né? Ninguém vai sair aqui do zero, já não é mais zero. O que você é a partir dessa conversa? Que eu acho que o debate eu estou propondo fazer aqui. Gente, um grande obrigado. Bom final de semana para vocês. Até amanhã às 17 horas. Valeu, Ricardo. Valeu, Saulo. Boa noite. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado por tudo.